Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora aí que vocês estejam assistindo. Primeiro, quero que vocês me digam se vão gostar desse formato que está aqui, esse novo jeito de fazer, né? Porque eu não consegui fazer no Skype sozinha, então resolvi fazer um vídeo aqui rapidinho para poder disponibilizar para vocês, tá? Eu fico olhando para cá porque eu fico me vendo e olhando para a câmera, mas não liga não. Tenho que me acostumar com esse esquema aqui. Então hoje a gente vai continuar a leitura do quinto capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, né? Essa é a terceira parte. A gente tinha parado na página 84 para dar início hoje às fases posteriores do amor, o coração como tambor e o canto para criar a vida. Então, eu queria antes recapitular um pouquinho na página 83 o que estava acontecendo, só para a gente rememorar, tá? Então, na página 183, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, tem assim: quando o homem verte a lágrima, é que ele se deparou com a própria dor, e ele a reconhece ao tocá-la. Então, ele se depara com a própria dor. Ele percebe como sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo o que perdeu na vida devido ao ferimento. Vê como cerceou seu amor à vida, a si mesmo e ao outro. Então, ele se percebe vulnerável, né? Porque o que é esse deixar de viver a vida por causa do ferimento, né? Como a gente está falando aqui da mulher esqueleto, do conto da mulher esqueleto e dos relacionamentos, né? A gente pode trazer para esse viés, que é quando você tá tão maltratada, vamos dizer assim, pelas dores da vida, né? Já teve vários relacionamentos, né? E que ficou muito ferida, magoada e etc. Você vai criando uma carapaça, né? Você vai criando uma casquinha sobre a casquinha, né? Machuca, cria casquinha, e depois cria outra casquinha, né? Você vai criando defesas contra isso e vai se afastando dos relacionamentos que podem vir a ser muito bons. Então você entra no modo de defesa, né? E deixa de viver algo que poderia realmente ser muito bom por causa de ferimentos antigos, por causa de dores, acontecimentos que aconteceram antes, você se priva de ter uma vida com alguém no futuro, de vivenciar todo o potencial de um relacionamento, de um novo relacionamento, porque você não quer sofrer novamente. Tá? Então, essa é a finalização aí da página 183. Beleza. Quando ele fala que a lágrima, o simbolismo da lágrima caindo do rosto dele, quer simbolizar essa aceitação desse momento. Sim, eu fui ferido. E sim, eu estava me privando de ter uma vida melhor, de ter uma vida, né, com experimentações de um novo amor por causa de feridas antigas. Então, quando ele deixa a lágrima cair, né, a mulher esqueleto bebe dessa água. Quando ele se coloca vulnerável ao outro, é que ele vai poder se abrir realmente para esse novo relacionamento, né? E aí, no último parágrafo da página 184 continuando aí dessa leitura, né? Fala assim: a alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe. Agora, uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele, algo que ele pode dar a ela, um coração imenso, vasto, oceânico. Então, continuando aí, né, na página 184, agora entrando já na parte que a gente parou, né? As fases posteriores do amor, o coração como tambor e o canto para criar a vida. Então,
após essa aceitação dele do ferimento e de tudo que ele estava deixando de viver, né, é como se um ciclo ali se fechasse para um novo ciclo se abrir. E para esse novo ciclo se abrir, crescer como vida, a analogia é feita pelo som do tambor, aqui no caso o coração como tambor, e aí ela faz essa associação do coração sendo um dos órgãos principais da vida, né? O centro fisiológico e psicológico é o coração. Ela fala na página 185. E um trecho que eu queria ler para vocês é esse aqui. O pescador deixa seu coração se abrir para um amor que renasce dentro dele. Um amor que pode dar a ela um coração imenso, vasto e oceânico. É o que ele estava no final da página 184 aqui, tá? Então, quando ela compara, né, o canto, né, o tambor, né, e aí ela vem falando aqui sobre várias, até mesmo nas várias religiões, né, a gente sabe, acho que todas as religiões têm música, tem algum instrumento, né, para poder ter alterar a nossa energia, né, o estado alterado da consciência até, inclusive, né. E aí aqui na página 185 ela vai falando aqui sobre o coração, que é o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus. É o coração que nos permite amar como ama uma criança, totalmente sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo. Esse amor mais puro e honesto, espontâneo, né? Sem as ressalvas, né? Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique inteira, o único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente. Diz-se que é a mente que pensa e cria. Essa história afirma o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário até um único lugar, a fim de gerar a matéria que realize a criação da mulher esqueleto. Então, essa música, esse som desse tambor do coração, tum, 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 ele vai criando, gerando a carne, reconstruindo o corpo da mulher esqueleto, né? Vocês lembram que em La Loba, no primeiro capítulo, que ela canta e toca, e aí quando ela recolhe os ossos dos lobos, né? Ali no deserto, e aí ela junta todos ali, canta e faz o batuque, e aí vai criando a carne do lobo, vai criando os pelos, tudo, e depois aquele lobo se transforma numa mulher, né? Então é mais ou menos essa associação aqui também, só que nesse caso é o coração do pescador que está fazendo esse som, né? Então, a história contém uma promessa. Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida, e ela em troca engrandecerá a sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Isso tudo está na página 185, ali do meio para o final. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, o coração, né? Para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Então, essa coisa de entregar o seu coração, né, para o outro e fazer com que você consiga se permitir vivenciar coisas novas e diferentes. É o ousar, né? O ousar amar novamente.
E aí, na página 186, ele já vai falando que quando a mulher esqueleto dorme com ele, né, ele se torna fértil. Fértil novamente, o quê? O coração se torna um lugar fértil para germinar novamente o sentimento do amor, do se apaixonar, né, do se entregar por inteiro. Então, ele se torna ali o lugar fértil novamente, depois que ela bebe a lágrima dele e deita e dorme com ele, né? O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos. O coração é o que abrange o sentimento por si mesma, por outro ser humano, pela terra, por Deus. Então, quando o homem entrega seu coração por inteiro, se torna uma força espantosa, se torna uma inspiração. E aí, ele começa na página 186, que nós estamos, né? Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, mas também àqueles que estão por perto. No segundo parágrafo, ela diz assim: portanto, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acabará lhe dando ideias às dúzias, bem como enredos, situações, partituras musicais e cores e imagens inigualáveis. Pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo o que um dia existiu e tudo o que um dia existirá. Quando ela cria, quando canta, gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação, transborda com ela. Então, percebe que não é um trabalho solitário, né? Não é um trabalho único de uma pessoa só. Mas quando uma vai crescendo, vai se nutrindo, vai se fortalecendo, ela ao mesmo tempo também nutre, fortalece e enriquece a outra, né? É esse casal, né? Essa união aqui fazendo a força de um novo sentimento, de um novo amor, de um novo relacionamento. Não percam as esperanças, meninas. Né? Então, a gente sempre colocando aí a questão do tambor e do canto, né? Isso aqui é importante. Terceiro parágrafo da 186, ela fala assim, no meio ali, né? As pessoas são convocadas quando se entoam seus nomes. Alivia-se a dor, alentos mágicos restauram o corpo. Os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Então, quando a gente quer falar com alguém, quer chamar alguém, o que a gente faz? Chama pelo nome, né? Dani, né? Rosane, Cristina, né? A gente chama pelo nome e a pessoa vem, a pessoa olha. Mas e os mortos? Como a gente poderia convocar esses mortos? Falar com eles, né? E aí ela diz aqui que é através do tambor e do canto. Legal. Ainda no 186, 1, 2, 3, quarto parágrafo, ela fala ali que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado ou não. Considera-se que o canto brota de uma fonte misteriosa que anima toda a criação, todos os animais, seres vivos, árvores, plantas e tudo que o ouvir. Na literatura oral, disse que tudo que tem seiva tem canto, né? Então, até o universo, né, foi feito ali e a gente, segundo a Bíblia, né, o haja luz, né? E aí tudo se clareou. No hinduísmo, né, na Índia, tem o símbolo do Om. Om, né, é um mantra, mas também é um símbolo, né? O Om é o primeiro som do universo, ou seja, é derivado dele
que tudo se criou, né? Então ela continua falando sobre a questão do canto e do tambor, né? Do som, né? A questão do som. E aí ela fala em várias culturas diferentes, né? Em vários lugares do mundo, continentes do mundo, se tem essa percepção, né? De que tudo é originado do som. E aí o som, né? A gente pode associar à criação, né? Então, som, criação. Então, a partir do som, também está criando um novo sentimento, um novo relacionamento. A mulher esqueleto está se reconstruindo enquanto carne, enquanto pele, enquanto psique, enquanto mulher, né? Aí na 187 ela continua falando da música, do tambor, que cria uma consciência diferente, um estado de transe, a oração. Tem várias religiões, né, que os sons do atabaque, né, te levam para um estado alterado da consciência. Também nas religiões cristãs, evangélicas, católicas, né, tem sempre as músicas para alterar energeticamente, né? A gente sabe que quando a gente escuta uma música calma, tranquila, suave, a gente dá aquela relaxada. Se a música é muito agitada, muito alta, de repente pode fazer com que a gente fique mais ansiosa, mais irritada, né? Então, o som, ele emite uma energia, né, que mexe com as nossas moléculas, está tudo em movimento, né? As ondas sonoras atingem a gente, por isso que os surdos, né, eles dançam, eles gostam de música porque eles sentem a vibração, eles não escutam, mas eles sentem a vibração sonora. Aí no último parágrafo, na 187 dessa parte, fala assim: portanto, a canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas. A respiração ou pneuma que paira sobre nós abre certas fendas, faz surgir certas faculdades que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, podemos ter certeza de que, seja o que for que acontecer, terá uma irresistível força luminosa. E luminoso, né, é algo divino, espiritual. E agora a gente chega na 187, que nós estamos no subtítulo A Dança do Corpo e da Alma. E aí ela começa falando das mulheres que estão em pleno uso de sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, de criar, acreditar, de desejar, nascem, cumprem seu tempo, fenecem e morrem, para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu. E aí a gente tem as 4 fases da lua, né? Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques. Estou lendo a primeira parte ali da 188. A partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre, né? Tá falando do útero e o processo menstrual, né? Mensal menstrual. A mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os apogeus têm seu declínio e sua morte. E que o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor.
Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. Então, aqui ela está comparando uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, que chama sagrado feminino, né? Que o sagrado feminino, ele lida com os arquétipos, os 4 arquétipos, né? Que correspondem a cada fase da lua e que também correspondem às fases do ciclo menstrual, tá? Então, a gente tem a lua crescente, lua cheia, minguante e a lua nova. Para o sagrado feminino, essas fases são representadas por alguns arquétipos. E aí vocês percebem que, como é um ciclo, todo mês a gente passa por aquilo ali, né? Mesmo as mulheres que não menstruam mais, elas ainda têm os sintomas, ainda tem alguns sintomas ali que o corpo não desaprende, tá, gente? Então, assim, as fases da lua vida, morte e vida, né? É a gente aprender realmente o que isso significa na nossa vida, para a gente trazer para o nosso cotidiano essa sabedoria do ciclo vida, morte e vida, para a gente poder aprender a viver e conviver melhor com as adversidades que acontecem, com os problemas, com as coisas boas que acontecem na nossa vida. De que tudo é fase, tudo nasce, cresce, morre para poder renascer. Não tem fim, né? E aí eu vou falar dos arquétipos, então, do sagrado feminino, desse ciclo menstrual. São 4 fases, né? A fase pré-ovulatória é a lua crescente. É simbolizado pelo arquétipo da donzela, tá? A donzela é aquela parte ali pré-ovulatória, né? É a da ação, você tá mais com mais energia para criar, para ir, para resolver, para solucionar, né? E você começa a pensar aí nos seus ciclos menstruais, como que eram, quem não tem mais e quem tem, começa a pensar nisso. Aí chega a fase ovulatória, que é a fase da lua cheia, que é a fase da mãe, o arquétipo da mãe, ou seja, ela está pronta ali para ovular, né? Ela está ovulando, na verdade, né? Pronta para receber o esperma, né? É aquela fase que a gente está com mais libido, né? A gente está a gente está mais sedutora, né? Sensual, até na roupa que a gente coloca, né? Nos nossos gestos, tudo, a gente está um pouco mais sexy, porque a gente está atraindo, a gente quer atrair, né? O macho para poder fecundar, né? Essa é a fase lua cheia ovulatória, simbolizada pelo arquétipo da mãe. E aí vem a fase pré-menstrual, né? Aí você tá irritada, você tá com dor de cabeça, você tá com cólica, né? Você estava preparando ali para receber o sêmen, né? E aí você não recebe. E aí passa para a próxima fase, que é a fase da pré-menstrual, né? E aí a fase do arquétipo da feiticeira. Imagina a feiticeira, uma coisa mais um suspense, um mistério, uma coisa mais sombria, né? Então, a nossa fase da pré-menstruação ali, da TPM, né? O que é? Você quer ficar mais recolhida, você quer ficar mais introspectiva, você quer ficar mais quietinha, né? E é bom, é excelente a gente conhecer todas essas fases e os simbolismos delas para a gente poder respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso ciclo, né? Para que a gente possa também usar o nosso cotidiano, a nossa agenda também de acordo com as nossas fases lunares. Porque no sagrado feminino a menstruação se chama lua, né? Recebi a minha lua, quer dizer que a pessoa está menstruada, né? Então, assim, se eu posso, no meu trabalho, por exemplo, marcar aquela reunião importante para o período da donzela, eu vou estar mais ativa, vou estar mais, né, na ação, vou estar um pouco mais estrategista, falando, agindo e tudo.
né, que é a minha fase pré-ovulatória. Se eu tenho esse ciclo, né, essa mandala da menstruação, mandala lunar, né, de acordo com o meu trabalho, por exemplo, com a minha vida, com as coisas que eu vou fazer, eu vou me render, vou ser muito mais produtiva. Então, naquela hora ali da ovulatória, né, você tá mais sedutora, mais sexy e tudo isso, você utilizar essa energia a seu favor no trabalho e na sua vida, você vai fluir muito melhor, vai ser muito menos sacrificante para você na fase pré-menstrual. E aí você, por exemplo, chega na fase pré-menstrual, que é a fase da feiticeira, né? E aí você tá, né, mais com esses sintomas da TPM, irritadiça, dor de cabeça, cólica, introspectiva, né, não quer falar com ninguém, tá mais antissocial, né? Então essa é a fase de você resolver as questões mais individuais que você possa fazer, planejamentos que você tem que fazer sozinha, né? Organização da sua agenda, verificar, revisar algum projeto, né? Fazer uma leitura, né? Todas essas atividades que são mais para dentro, introspectiva, que você não tem que ficar falando com as pessoas, se movimentando muito, né? Agindo muito, na fase da feiticeira, que é a fase pré-menstrual, serão excelentes, terão uma energia muito boa para esse tipo de atividades, né? E aí a gente chega na fase menstrual. Então, é que o útero vai se descamar, né? E aí a gente entende como morte, né? Que ele não recebeu o que ele queria para poder gerar uma nova vida, um bebê. Então ele vai se descamar todinho ali, a fase da anciã, da lua nova, da parte que é infértil, né? Que não é mais fértil ali. Então essa fase também é uma fase também um pouco mais introspectiva, né? Um pouco mais delicada. E aí você se preparar para isso, né? Marcar aquela reunião, aquela coisa quando você tem que expor, apresentar um trabalho, fazer uma palestra, tudo, tentar marcar, né, mais para a parte pré-ovulatória e a ovulatória, né? Porque você vai se sair muito melhor, respeitando esses seus ciclos, né? E aí essa fase menstrual é o arquétipo da anciã, né? Que é na lua nova. Beleza. Explicado isso, a gente continua aqui. Isso tudo a gente estava falando do sagrado feminino, junto com a parte da lua externa também, que a gente pode, já na astrologia, por exemplo, cada lua dessa também representa uma situação, tem um simbolismo, né? Lua crescente é quando você planta o que você planta ali, tudo que você quer que cresça, né? Você tá crescendo, na verdade, ali o que você quer que cresça, projetos, né? E tudo. Algum projeto que você tenha pensado, colocar para acontecer durante a lua crescente é muito bom. Já falando dessa lua do céu, né? E aí na lua cheia, a lua cheia é a colheita. É muito interessante, porque assim, na lua nova, é assim, gente, ó, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Então, começando na lua nova a gente faz até o Wonderwall, né? O que é isso? A gente faz um painel dos desejos, dos sonhos, né? Que a gente quer que venham a acontecer. Então, é a hora de você se inspirar, de você planejar e dizer, nossa, eu quero que isso aconteça, aquilo outro, dos desejos, né? Aí, depois da lua nova, vem a lua crescente. Então, você vai colocar, e aí a donzela, lembra? E aí você vai colocar a força de ação ali, naquela época, para poder o seu projeto crescer, germinar, né? Você tá ali fazendo ele acontecer. Aí na fase da lua cheia é o que você vai colher. Só que na astrologia é mais assim, por exemplo,
Você tem uma lua nova onde você planta o que você quer e na lua cheia que você vai colher aquilo. Esse período leva uns 6 meses, porque corresponde assim, quando a lua nova está no signo de Leão, por exemplo, daqui a 6 meses ela vai estar lua cheia no signo de Leão. Então, planta na nova, colhe na cheia. E esses 2 intervalos entre a crescente e a minguante, a crescente, você está agindo para que ele aconteça, para colher na lua cheia, e na minguante ele finalizar, e aí depois novamente vem a lua nova para você plantar de novo novos projetos, novas coisas, novos desejos. É assim que é interpretado, tanto na astrologia quanto na literatura, né, na psicologia, na filosofia, e os arquétipos eles Aqui conversam está um entre lembrete si. de beber água. Beber água, gente. Deu para ouvir aí, né? Aqui está um lembrete de beber água. Muito bem. Então, a gente continua aí na página 188, né? A morte, antigamente, era vista como portadora do destino, criadora, ceifadora, mãe, né? Amor, mortes e renascimentos. Dentro, né, de um relacionamento, de um relacionamento mesmo, né? Terceiro parágrafo aí, ela fala assim, ó. Às vezes, aquele que está fugindo da natureza da vida, morte e vida, insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. Dádiva é um presente, algo assim, né? Mas não. No entanto, o amor, em sua plenitude, é uma série de mortes e renascimentos. Então, deixamos uma fase, um aspecto do amor e entramos em outra. A gente não sabe que todo relacionamento tem fases, né? Aquela primeira fase é aquela fase da empolgação, né? Do tesão, da paixão, que você quer ver a pessoa, quer fazer muito sexo, quer sair, quer curtir. Então imagina que é a fase da donzela, né? E aí depois você dá uma acalmada, né? Deixamos uma fase, um aspecto de amor e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento, né? Então, você entender, né, que tudo na vida é cíclico. A gente não vive uma vida linear, a gente vive o quê? Uma espiral para cima é a vida, né? E a cada vez que você passa para o círculo de cima, ó, você vai, esses saltos, a gente chama dos saltos quânticos. E você está fazendo esses saltos, ou seja, você está fazendo os aprendizados que você tem que fazer para ir para o próximo nível? Pensa aí. Você está conseguindo isso? Ou a mesma coisa está repetindo e repetindo e repetindo o mesmo padrão na sua vida e você não está passando na prova, não está passando de ano, como na escola, né? Então, olha para isso. Olha para isso, porque é o que você tem que dar atenção. Não joga para debaixo do tapete, não. Olha para isso e pensa, pede ajuda se precisar, né? Como que você faz para resolver isso, lidar com isso ou encarar de uma forma diferente essa situação que está acontecendo e se repetindo na sua vida. Deixa isso morrer, desapega, né? Olha para aquilo, porque a gente fingir que aquilo não existe, não adianta. Vai se repetir novamente, vai se repetir, repetir, tá? Uhum. Tá falando aqui novamente, né, da dança, da vida, morte e vida. E aí a gente vai para 189, acompanhar os ciclos da dança da vida, morte e vida, né? Mostra a solução para o mal-estar está no contrário.
ler em verde. A natureza da vida, morte e vida, na página 189, terceiro parágrafo, no meio do terceiro parágrafo. Antes disso, uma frasezinha no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, a última frase. Amar é aprender os passos dessa dança, né? Fazer amor é dançar a dança. Então, amar é aprender os passos, a coreografia, né? E fazer amor é dançar a dança, é o ato, né? É o auge, é o ato. Muito legal. E aí, no próximo parágrafo, 1, 2, 3, quarto parágrafo ali no meio, fala assim: a natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio, a intimidade é a cura para a solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Então, aqui ela dá umas dicas, se é que eu posso dizer assim, né? Para acompanhar esses ciclos da dança, e a dança como sendo o nosso relacionamento, né? Novas atividades são a cura para o tédio, a intimidade é a cura para a solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Então, é o contrário, né, que ela fala desse mal-estar, é isso, porque é contraditório, pensa. Novas atividades é a cura para o tédio, né? Tédio é quando você não está fazendo nada, não tem nada para fazer, você fica entediado. Então, cria-se novas atividades, é a cura. Aí vem, a intimidade é a cura para a solidão. Você já conheceu, já soube, ou já vivenciou alguma relação em que a outra pessoa não se entregava, ou você não se entrega, não tem aquela intimidade de casal, né? Eu já vi vários casais que não têm intimidade, né? Intimidade não é fazer sexo, intimidade é algo muito mais além, né? Que eu agora assim não consigo nem explicar muito bem o que é a intimidade, mas você sente, né? Quando você é íntima de alguém, você pode confiar, você pode ficar em silêncio do lado daquela pessoa, você não precisa estar o tempo todo entretendo, né? Falando ou comunicando, você só tá ali quietinha, já é uma coisa assim, só estar ao lado, né? Ou conhecer a pessoa pelo olhar, saber que ela não está gostando de certa coisa, ou tá gostando, tá amando, né? Uma coisa bem mais assim, um conhecer o outro mais profundo, né? Mais íntimo mesmo. E aí na 189, continuando, ela fala assim, lá no último parágrafo: a princípio, nós todos pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte da natureza, da vida, morte e vida. A verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto, aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, quer queiramos, quer não. No entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não podemos errar. Nossa, isso é tão profundo, né, que ela está falando aqui, né? A gente não controla a nossa respiração. Pensa bem nisso. Para a gente sobreviver, para a gente viver a vida, a gente está respirando e a gente não está pensando que a gente está respirando, certo? A gente só respira, né? E vai vivendo, a gente acorda, dorme e está respirando, a gente não para de respirar, né? A gente faz as coisas, a gente vai passando o dia, dorme e volta, e a gente não para de respirar e a gente não está pensando, peraí que eu vou respirar, peraí que eu não vou respirar, né? Ou seja, não controlamos isso, não está sob nosso controle.
é um movimento fluido do nosso corpo, né? Que a gente... natural do nosso corpo. E aí ela fala que se a gente viver a vida de uma forma mais natural, como é a respiração, sem tentar controlar tudo, né? Querer tudo do nosso jeito, ou então a teimosia, né? Achar que a gente só do nosso jeito que vai dar certo, que as outras pessoas não sabem fazer as coisas, só a gente que sabe, ou se você não fizer, ninguém vai conseguir fazer direito do jeito que você acha que deveria ser, né? Isso tudo é o ego, né? É o controle que a gente quer ter sobre as coisas, né? Sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os fatos, né? Sobre tudo que a gente quer controlar, até nossos sentimentos, né? Quantas vezes você já não começou a se relacionar com alguém e aí você começou a sentir algo a mais por aquela pessoa e você já, pá, ficou com medo, ai meu Deus, espera aí, não posso me entregar, até eu saber o que a outra pessoa está querendo, saber direitinho, né, o que ela está pensando, né? Então, até os nossos sentimentos a gente muitas vezes quer controlar, né? E aí ela está falando, no entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não podemos errar. Inspire e solta, né? Muito legal. Aí ela fala que nessa história há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. A princípio, o caçador inconsciente, oi, sou só eu, estou pescando e cuidando da minha vida. Depois, ele passa a ser o caçador assustado em fuga. Então tá. Então ele tá lá sozinho, né? Já teve aqueles relacionamentos dele, já foi ferido e agora ele não quer nada com ninguém, porque ele não quer passar por isso novamente. E aí resolve pescar, sou só eu, só tenho que lidar com as minhas questões, comigo mesmo e tudo. Estou aqui eu tranquilo, puf, pescando. Quando ele tá pescando, o que acontece? A vara dele, né, o anzol dele lá agarra na mulher esqueleto, né? Ele estava querendo pescar a mulher esqueleto? Não, mas aí a vida veio e trouxe para ele. Com a gente é a mesma coisa. A gente não está querendo se envolver com ninguém e aí de repente aparece alguém na nossa vida que a gente nem estava esperando, nem estava querendo e aparece. Porque a vida é assim, né? Aí, o que acontece? Ele passa a ser o caçador assustado. Você fica com medo daquilo, dos sentimentos que você está começando a ter, né? Se você estiver começando a se envolver com a pessoa, você fica com medo. E você, ó, mete o pé, foge, corre, né? Muitas pessoas fazem isso. Muito medo do compromisso, medo de que a outra pessoa não goste de você como você gosta, ou tanto quanto você gosta, né? A gente está num momento vulnerável e aí a gente pode fugir. É uma das opções que as pessoas têm, né? E aí, mais tarde, ele considera, e aí ele corre da mulher esqueleto, só que ela vem atrás dele porque ela tá agarrada na rede, no anzol dele, né? E ele pensa que ela tá correndo atrás dele. O quê? O que você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando, né? E aí, mais tarde, ele reconsidera, chegando no barraco lá, na casa lá que ele tá, né? Ele reconsidera. Olha para a mulher esqueleto. Você lembra que ele chega, aí tem o fogo, né, que ilumina, que mostra para ele o que está ali à frente dele. E aí ele começa a sentir uma certa pena da mulher esqueleto, porque ela está toda emaranhada ali na linha, né? E aí ele, até que não é tão assustador assim, né? E sempre pensa no relacionamento. E aí você vê, até que não é tão assustador assim. E aí começa a desemaranhar a mulher esqueleto, desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela, né? Tem uma hora que ele se acalma, né? Fica tranquilo e começa a relaxar. E aí parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você no fundo? Qual é a sua estrutura? E aí rola o interesse. Rola o interesse de saber melhor quem é aquela mulher esqueleto que está ali, a história dela, né? Por que ela foi jogada lá de cima,
do penhasco, né? Por que ela fez de tão grave para o pai dela jogar ela lá de cima? Em seguida, ele adormece. Então, você tem alguém estranho dentro da sua casa, que você até pouco tempo, até poucos minutos, você tinha medo dessa pessoa, dessa coisa que está ali, e aí você foi perdendo medo, desemaranhando ela, e olhando para os seus sentimentos, né? Percebendo o que estava acontecendo, até o ponto de você relaxar e dormir com aquela pessoa ali. O fato de você dormir com a pessoa ali diz muito sobre você não ter mais medo disso, né? Você confia, você só dorme ao lado de quem você confia, de certa forma, né? Se você não confiar na pessoa, você vai dormir, fechar o olho, vai ficar tão vulnerável assim? Não vai, né? Então, em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Aí vem essa confiança. Vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada. Aceita a vulnerabilidade dele, aceita os sentimentos, os ferimentos que ele teve, né? E aí essa lágrima alimenta a mulher esqueleto. Ela bebe dessa lágrima, né? E aí vem, esperei muito tempo por você, seu coração emprestado para criá-la por inteiro. Pronto, tome meu coração e conquiste a vida na minha vida. Conquiste a vida na minha vida. Ele entregando o coração para a mulher esqueleto se refazer ali e permanecer na vida dele, né? Fazer parte da vida dele, né? E assim o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. Então, mais uma vez, ela fazendo essa contraposição, né, de que quando a gente se fecha, né, fecha em copas, né, em defesa, a gente, ao mesmo tempo que a gente está, de fato, impedindo de se machucar, de se ferir novamente, a gente está impedindo também da gente viver as coisas boas que uma relação, que um amor pode trazer para a gente, né? E aí, você prefere viver se prevenindo de sofrer ou você, mesmo sabendo que pode sim vir a sofrer, você quer experimentar esse outro lado, você quer viver uma vida mais ousada, mais plena, mais intuitiva, né? E crescer com as experiências e conhecer novas pessoas e sentir, né, todo aquele borbulhão de coisas que acontece dentro da gente, né, quando a gente está gostando de alguém. É disso tudo que ele está falando. Ela está falando, né? A autora. Uhum. Então, aí fala que a mulher de esqueleto acaba se surpreendendo, né? Porque ela está acostumada a chegar em determinado ponto, quando a pessoa está com medo, o que acontece? Se desfaz dela, né? Se joga. E aí, quando ela consegue encontrar alguém que supera essa fase, passa dessa fase e olha realmente para ela, né? Desenreda os sentimentos, olha para aqueles sentimentos, né? E dali surge um amor, ela pode entregar o próprio amor, né? Não é de se surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início, ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois, é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come e bebe daquele que a resgatou, transforma-se com a força do coração do homem, com sua coragem de encará-la. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo. É amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza como é revitalizada por ele. Então é uma mão de via dupla, né? Mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Ela, que é a grande roda da natureza, e ele, o ser humano, passam a conviver em harmonia. Olha que coisa linda.
Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto, que eles não negaceiem nem desfaleçam para escapar dela, que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar junto, que seu amor se baseie na união do conhecimento e da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. Né? Volta lá na questão da dança, da vida, morte e vida. Né? E aí fala que a mulher de esqueleto, com o canto, cria para si mesma um corpo exuberante, um corpo inteiro de mulher, que pode amamentar, fazer amor, dançar, cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. Olha a menstruação aí. E aí ela fala do canto do folclore, histórias africanas, papuas, judaicas, hispânicas, né, povo inuit. E aí, 191 que nós estamos, no quarto parágrafo, fala assim: deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Então, ela está falando de um amor mais profundo aqui, né? Quando você realmente tem um interesse a mais, né, pela pessoa, de passar por essas fases, né? E não só, ela está falando aqui não só o sexo, né? E aí, é claro que a gente tem as ressalvas, né? Porque as mulheres, toda a história da mulher, né, ela tem sempre que se fazer de difícil, né? E hoje em dia a gente tem muitos problemas com isso por causa do consentimento do nosso corpo, né? Eu vi uma reportagem até da Gabriela Prioli falando isso naquele programa que ela está fazendo parte agora, Saia Justa, né? Fala assim, ela falou assim: a gente, na história da mulher, a mulher, para não parecer fácil, né, ela tinha que, mesmo que ela tivesse com vontade de beijar o cara, de fazer sexo com o cara, alguma coisa do tipo, ela tinha que dizer que não, né, para não parecer que ela era fácil para ele. E ele, sabendo disso, porque isso era um acordo social, né, sabendo disso, insistia até ela ceder, né? Então, o que isso causou na mentalidade coletiva, no inconsciente coletivo, né? Já ouviram os caras falando que ela queria sim, porque ela estava com aquela mini saia, né? Ela queria sim, porque ela olhou para mim daquele jeito. Ah, ela tá só se fazendo de difícil, mas ela quer, né? Ela me provocou porque ela estava com tal roupa, né? E por aí vai. Então, o consentimento, não consentimento do nosso corpo, consentimento ou não consentimento do nosso corpo, meio que inverteu um pouco, né? Porque quando hoje você diz não pro cara, né? Até poucos anos, se você olhar para 5 anos atrás, você já vai conseguir ver isso, como está mudando, né? No carnaval, né? Os homens agarram as meninas, a menina fala que não quer e ele vai e faz mesmo assim, passa a mão e tudo isso. Vem muito desse conceito de que ela está se fazendo de difícil e eu tenho que insistir para conseguir o que eu quero, né? E aí isso vem e violenta o nosso corpo, porque hoje em dia a gente fala não é não, porque o não já foi sim, já foi um talvez,
por conta dessa nossa história social patriarcal. Nós mulheres não tínhamos o direito de mostrar que a gente desejava aquela outra pessoa no sentido sexual, no sentido mesmo de atração física, né? Porque senão você era vista como fácil, não é mulher para casar, né? E por aí vai, né? Todos os tipos de adjetivos aí que a gente conhece, né? E até hoje isso ainda é meio assim, né? Muitas mulheres não botam para fora os seus desejos, né? Não demonstram muito os seus desejos porque que o outro vai falar? O que ele vai pensar de mim? Eu tenho vergonha do que eu estou sentindo, porque se eu estou sentindo desejo pelo outro é porque eu sou fácil, eu sou uma mulher que não vale a pena casar, né? Como se isso fosse o único objetivo da vida de uma mulher, né, meu povo? Vamos acordar para a vida. Mas assim, patriarcado, né? Maldito patriarcado que faz isso com a gente não poder expressar os nossos desejos, as nossas paixões, né, as nossas vontades, né, sexuais inclusive, causaram muitos traumas na nossa cabeça, causaram muitas crenças de culpa na nossa cabeça, de baixa autoestima, porque não é aceitável que você sinta desejo sexual por aquela pessoa, porque se você está sentindo isso, você é fácil, né? Você é piranha, galinha, né? E etc. Então, o que eu faço com isso que é verdadeiro, que está no meu corpo, que está me chamando, né? Que está aqui, ó, nas minhas células? Eu reprimo. Não posso. E aí eu me julgo. Eu sou assim. Eu não valho nada. Eu não sou uma mulher válida de amor, que merece amor, porque eu estou sentindo isso. Isso vem, gente, é inconsciente, vem numa onda crescente, tá? Daí tem muito papo pra manga, né? Deixa eu ver aqui aonde que eu parei. 191 e agora 192. Pra gente acabar aqui. Na 192, então, a gente está falando aí do pescador, né? Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar num relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina, reino que lhe é misterioso. Então, ela está sempre aqui falando da cooperação, de um nutrir o outro, de um abastecer o outro, de um crescer junto com o outro, né? Esses relacionamentos saudáveis de cooperação, de companheirismo, que é tudo que a gente quer, né? Muito bem. E aí, na 192 ainda, no segundo parágrafo, que começa com a história, também nos fala de como entrar num relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos, então com o que a gente tem medo, né? Ela é exatamente aquilo a que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela, e isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com sua parceira. Para descobrir essa eminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desemaranhemos um pouco, que encaremos a ferida e nosso próprio anseio de compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. Então, é essa coisa do ir com medo mesmo, né? Claro, com as ressalvas, né? A gente não vai... ela está falando aqui de um relacionamento realmente que seja saudável, né? De uma pessoa que você veja, consiga enxergar que ela realmente está querendo te conhecer a fundo, te conhecer melhor, né?
E aí ela vai descobrir tanto as sombras quanto as luzes suas, né? Nossas, né? Então, mesmo assim, ela quer te conhecer melhor. Essa pessoa é que vale o investimento, né? Do nosso tempo, da nossa energia. E aí ela fala, né? Basta que paremos de correr, que a desemaranhemos um pouco, que encaremos a ferida e nosso próprio anseio de compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. E aí esse processo do corpo, da criação do corpo da mulher, esqueleto, né? É o processo representa, prover a carne, representa esse processo de criação, né? E aí lá no último parágrafo, é assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor do coração, ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Muito bem! Então temos esperança? Temos esperança! Vamos encontrar esse parceiro amoroso aí que mereça nossa energia, nosso amor, nossa entrega, nossa intimidade. Não sai por aí entregando para qualquer um, não, seu coraçãozinho, né? Então tá. Agora a gente vai iniciar o capítulo 6. Um grande beijo para vocês e até mais.